E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Preparados para mais um mergulho aqui no LivroCast? Eu tô animada. Hoje a gente vai explorar a formação de um líder, Eu gostei. para entender o que Deus realmente busca em quem lidera, né? Seja na igreja, na comunidade ou até na vida pessoal. Uhum. A gente vai desvendar tudo isso. Boa. Se preparem, porque essa obra nossa, mexe com a gente. Ela mostra que, às vezes, Deus escolhe as pessoas mais improváveis, sabe? É. Aquelas que se sentem totalmente despreparadas Sim. para liderar. É, Tipo, me identifiquei muito com isso, sabe? Ok. Lembra da história do Moisés? Claro. Ele era gago, se achava um péssimo comunicador, É. fugiu do chamado de Deus para liderar o povo de Israel. Hum. Quantas vezes a gente não se sente assim também? Nossa, várias. Não sou capaz, não tenho as habilidades, Não consigo. não sou a pessoa certa. É, total. Mas o interessante é que o livro não foca nas habilidades do Moisés, sabe? É. Mas na disponibilidade dele em se deixar usar por Deus. Uhum. E tem uma frase que marca isso. Moisés, não importa quem você é ou se sente qualificado. A questão é que eu estarei lá. É libertador, né? Nossa, que alívio. É. Deus não está procurando por super-heróis, né? Não. Mas por pessoas dispostas a confiar nele. Exato. A história de Gideão também reforça essa ideia, né? Sim, totalmente. Ele se achava o mais fraco da família, É. questionou Deus várias vezes sobre a capacidade dele de liderar. É. Mas justamente na fragilidade do Gideão, Deus manifestou seu poder. É verdade. E isso me leva a pensar em líderes modernos, sabe? Aham. Que alcançaram grandes feitos, mesmo sem ter aquele perfil tipo líder nato. É. Você lembra do Steve Jobs? Ah, sim. Quando ele foi demitido da própria empresa, a Apple. Nossa, é verdade. E anos depois ele voltou e revolucionou o mercado. É. Que história. Incrível. É a prova de que a força não vem só de títulos ou habilidades, né? Mas da capacidade de se conectar com um propósito maior. Sim. E perseverar, mesmo diante dos obstáculos. É. E aí o livro nos desafia a ir além. É mesmo. A mergulhar na fonte desse poder, a intimidade com Deus. E como a gente constrói essa intimidade? Boa pergunta. O livro fala sobre a palavra, a oração e a obediência. Mas, olha só, não é só ler a Bíblia por obrigação, sabe? O livro usa uma analogia interessante, ele compara com a digestão. A digestão. De nada adianta comer se o alimento não for digerido. Entendi. A palavra de Deus precisa ser digerida, meditada, para que ela realmente nos transforme. É como absorver os nutrientes daquilo que a gente lê. Isso. Porque a palavra realmente faça parte da gente. Exato. E oração também é fundamental, né? Sim, com certeza. O livro diz que Deus nos ouve com estetoscópio espiritual. Interessante. Buscando a sinceridade do nosso coração, não palavras bonitas. É verdade. E essa sinceridade se reflete na obediência. Que é colocar em prática o que a gente aprendeu com Deus. A gente precisa viver o que a gente aprende. Uma liderança eficaz se constrói a partir dessa conexão profunda com o Senhor. Verdade. Mas sabe isso? Às vezes a gente se engana com as aparências. O livro nos alerta sobre o perigo de uma liderança que se preocupa só com a casca, com o exterior. Tipo aquela árvore frondosa, né? É. Que parece forte, mas por dentro tá podre e cai na primeira tempestade. Exato. Liderança sem pureza interior é frágil. E passageira. E aí, como definir o que é puro num mundo tão complexo? Boa pergunta. O livro nos apresenta os princípios 6, 8 e 10. Esses princípios. É como uma bússola para a gente tomar decisões. E um que me chamou a atenção foi: isso glorifica a Deus. É mesmo. Como líderes, nossas ações estão sempre em evidência, né? Sim. E a gente precisa ter esse princípio como guia. Será que nossas decisões, por mais práticas que sejam, realmente glorificam a Deus? Faz muito sentido. Esse princípio nos leva para um nível de consciência muito maior sobre o impacto das nossas escolhas. E me faz pensar também na humildade, que o livro coloca como fundamental para a liderança. Verdade. Afinal, o orgulho pode nos cegar e impedir da gente enxergar a melhor maneira de agir. Cegar totalmente. O livro chega a dizer: quando as pessoas estão cheias de orgulho, não conseguem enxergar a melhor maneira de realizar seus propósitos, pois só conseguem ver o que lhes traz maior honra e reconhecimento. A gente cai na armadilha de buscar aplausos em vez de resultados reais. Mas o livro não para por aí, ele explora como o orgulho se manifesta de duas formas, sabe? Sei. Na autopromoção desenfreada ou na paralisia por medo de fracassar. É verdade. A humildade é o antídoto para esses extremos. Isso.
E humildade abre espaço para a fé, que é a base da liderança cristã. A fé que nos impulsiona a seguir em frente, confiando que Deus vai suprir nossas necessidades e nos capacitar para realizar os planos dele, mesmo quando tudo parece impossível. Lembra daquela vez que você precisava de um relógio novo? Ah, é verdade. Eu tava precisando de um relógio Yeah. e Deus usou um membro do meu grupo de estudo bíblico para me presentear com um. Tem que se medir. Benção. Parece até roteiro de filme, né? Parece. Mas é a vida real mostrando que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida e age de forma surpreendente. Sim. E essa história me faz pensar na importância da sensibilidade na liderança. Verdade. É. O livro nos alerta para não achar que todo mundo tem a mesma capacidade e ritmo que a gente. É. Essa falta de sensibilidade gera frustração Uhum. e conflitos na equipe. Sim. Jesus, por exemplo, ao alimentar os 5.000, É. ele reconheceu a fome da multidão e agiu com compaixão. Verdade. É um exemplo de como a sensibilidade se traduz em ações práticas, Isso. que suprem as necessidades das pessoas. Lembro também da história do Dawson Trotman, que superou o hábito de mentir com a ajuda de um líder paciente e amoroso. E a do Rod Sargent, que venceu o alcoolismo com o apoio do líder do grupo de estudo bíblico. É verdade, histórias inspiradoras, né? Que mostram que a liderança compassiva transforma vidas. Transforma, mas o livro vai além da compaixão. Ele destaca características que tornam a liderança excelente. E quais são? Ele foca em 3: excelência, iniciativa e criatividade. Olha só. E a excelência É. é um princípio que deve estar presente em tudo que a gente faz, até nos mínimos detalhes. Lembra da história do Dawson Trotman, Qual? que insistiu que a porta dos fundos do escritório Ah, sim, lembro. fosse construída com a mesma qualidade da porta da frente. Ele queria que tudo fosse feito com excelência para a glória de Deus. É verdade. Um exemplo que nos desafia a repensar nossos padrões, né? Totalmente. Não fazer as coisas de qualquer jeito, É. mas buscar excelência em tudo, por menor que seja a tarefa. E essa busca pela excelência precisa estar aliada à iniciativa, à capacidade de fazer acontecer. E o livro define a iniciativa como o espírito necessário para dar origem à ação. Ou seja, não basta ter boas ideias. A gente precisa colocar a mão na massa. É verdade. E para que essa ação seja realmente impactante, a iniciativa precisa andar de mãos dadas com a criatividade. O livro nos lembra que Deus é um Deus criativo, que se manifesta na diversidade da natureza. É A verdade. gente vê a criatividade de Deus nas cores das flores, nas formas das montanhas, na diversidade dos animais. E essa criatividade precisa estar presente também na nossa liderança, nos impulsionando a buscar soluções inovadoras para os desafios que a gente enfrenta e para a gente causar um impacto duradouro. A gente precisa ir além do superficial. O livro analisa a vida do rei Ezequias, que deixou um legado marcante por causa de 3 princípios: interesse de coração, sinceridade e foco. Olha só. Esses princípios São são como pilares para a gente construir uma liderança sólida e significativa. A inteireza de coração fala sobre dedicação total à obra de Deus, sem meias medidas. Sim. Lembra do Johnny Sackett, Ah, sim. que se juntou à nossa equipe e se entregou de corpo e alma à missão, contagiando todo mundo com a paixão dele. É verdade. Ele era um exemplo de dedicação e entusiasmo. A sinceridade também é fundamental, né? O livro nos lembra que a vida é muito curta para viver de aparências. Tiago 4.14 reforça isso. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A gente tem que viver cada dia com um propósito, buscando a verdade e agindo com integridade. Com certeza. E para que essa busca seja frutífera, a gente precisa ter foco. Sim. O livro usa o exemplo dos israelitas, que se atreviaram com os gigantes na Terra Prometida. Eles tinham a promessa de Deus, mas se deixaram paralisar pelo medo. Focaram nos obstáculos e esqueceram a grandeza da promessa. Precisamos ter os olhos fixos nos objetivos, confiando que Deus nos capacitará para superar qualquer gigante. É verdade. E falando em superar desafios, o livro também nos ensina a delegar responsabilidades de forma eficaz. Delegar.
Lembra do Moisés se sentindo sobrecarregado Ah, sim. e recebendo o conselho do sogro para delegar tarefas? Aham. Delegar não é só dividir tarefas, mas capacitar outros líderes, Talvez não. como o livro destaca. E para delegar bem, o livro aponta 3 qualidades essenciais: Quais? unidade de pensamento, fidelidade em servir aos outros e comunicação aberta. Ou seja, É. a equipe precisa estar alinhada com a visão do líder, Hum? disposta a servir Aham. e se comunicar de forma transparente. A história de Esdras e Neemias voltando para Jerusalém ilustra bem isso. O Esdras confiou apenas na oração, enquanto Neemias buscou a ajuda prática do rei. Exato. E ambos obtiveram sucesso. Mostrando que não existe uma fórmula única. Mas a importância de buscar a sabedoria de Deus em cada decisão. Sim, e por falar em desafios, a gente sabe que a liderança não é fácil. É. O livro nos prepara para enfrentar dificuldades, tipo falta de recursos, problemas pessoais, desânimo e até divisões dentro da equipe. Nossa, é verdade. Yeah. E a mensagem principal é: Que em meio às lutas, nossa segurança está em Deus. Ele é nosso provedor, consolador, guia sim. e fortaleza. Lembra quando eu fiquei sem dinheiro durante a viagem? Ah, sim. Eu estava desesperado. De repente, um desconhecido me deu o valor exato que eu precisava. É um livramento e tanto. Foi incrível. Nossa. Deus agiu de forma sobrenatural para suprir minha necessidade. É verdade. E quando os problemas pessoais nos abatem, É. o livro nos encoraja a buscar refúgio na palavra de Deus. Romanos 8,28 querante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo em meio às dores, a gente pode ter certeza que Deus está no controle. Sim, mas convenhamos. Nem sempre é fácil enxergar o propósito de Deus no meio do caos, né? Às vezes o desânimo é tão grande. A gente só quer desistir de tudo. Verdade. O livro usa o exemplo de Elias, que depois de uma grande vitória, se viu tomado pelo medo e pela tristeza, a ponto de desejar a morte. Nossa. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou um anjo para fortalecê-lo e conduzi-lo de volta à missão. Essa história me faz pensar que a gente não pode se deixar vencer pelo desânimo. Não. A força para recomeçar, para seguir em frente, vem de Deus. Exatamente. E quando o problema é a divisão dentro da equipe que a gente faz? O livro nos incentiva a buscar a reconciliação através do diálogo, da comunicação aberta e transparente. Sim. Lembra da história das tribos que quase entraram em guerra por causa de um mal-entendido. Mas, graças ao diálogo franco e à busca pela verdade, eles conseguiram restabelecer a paz. Um lembrete de que a comunicação é fundamental para a unidade da equipe. É verdade. E para evitar conflitos desnecessários, a gente precisa cultivar a humildade, a paciência e a capacidade de perdoar. A unidade é essencial para que a obra de Deus seja realizada com eficácia. É verdade. E quando o desânimo ameaça paralisar a equipe, o que fazer? O livro nos apresenta 3 atitudes para vencer o desânimo. Fazer a tarefa de uma vez, sem procrastinar. Confiar que Deus proverá os recursos e as pessoas necessárias para nos auxiliar. E manter o foco nos objetivos sem se distrair com os obstáculos. Nossa, que dicas importantes. E para ilustrar a importância da confiança na provisão de Deus, o livro conta a história de Arão, que se viu sobrecarregado com a responsabilidade de conduzir o povo de Israel no serviço do tabernáculo. Mas Deus, em sua fidelidade, proveu os levitas para auxiliá-lo. Ou seja, quando a gente se dedica à obra de Deus, Ele jamais nos abandona. Ele sempre envia as pessoas certas no momento certo, para nos ajudar a cumprir a missão. É isso aí. E para nos ensinar sobre a importância de mantermos o foco nos objetivos. O livro usa o exemplo dos israelitas que se deixaram dominar pelo medo a se depararem com os gigantes na Terra Prometida. Nossa, eles tinham a promessa de Deus, mas se esqueceram dela e se concentraram nos obstáculos. Que vacilo, né? É um erro que a gente comete com frequência. A gente tira os olhos da promessa e se perde no meio do caminho. O livro nos convida a relembrar as vitórias que Deus já nos concedeu no passado, a meditar nas suas promessas e a declarar sua fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. É verdade. E falando em promessa, o livro nos leva para outro nível quando se trata de desenvolver o potencial da equipe.
Ele retoma aquelas ferramentas que a gente já mencionou. Uhum. Grupos de estudo, estabelecimento de metas, com memorização de versículos. Sim. E discipulado individualizado. É como se ele dissesse, olha, essas ferramentas são tão importantes que vale a pena a gente se aprofundar nelas. E você tem razão. Começando pelos grupos de estudo. O livro reforça que eles proporcionam um ambiente de comunhão e de aprofundamento na palavra, que fortalece a fé e o compromisso de cada membro. Isso. E ele dá dicas práticas para a gente começar um grupo, né? Sim. Como incentivar a participação voluntária, definir regras juntos e se encontrar em horários estratégicos. Tipo, bem cedinho para atrair quem está realmente comprometido. E para turbinar o estudo, ele sugere definir metas e memorizar versículos que se conectem a elas. Por exemplo, para quem busca uma vida mais pura. Ele indica Salmos 119.9 e 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lindo. Lindo. Para quem busca direção. Ele indica Salmos 109:1-5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Perfeito. E para quem quer fortalecer a vida de oração. Jeremias 33.3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Memorizar a palavra nos equipa para vencer as tentações e viver uma vida que realmente glorifica a Deus. É verdade. E aí chegamos no discipulado individualizado. Que o livro considera uma ferramenta poderosa para investir no crescimento espiritual de cada membro da equipe. É verdade. Ele usa o exemplo de Moisés discipulando Josué, preparando para assumir a liderança do povo de Israel. Sim. É como um acompanhamento personalizado, que permite conhecer profundamente as necessidades de cada um e oferecer uma orientação mais direcionada. Sim. E para esse acompanhamento ser efetivo, o livro destaca 4 elementos. Quais? Ensino, exortação, conforto e direção. Olha só. O ensino fortalece a fé e a compreensão da palavra de Deus. A exortação corrige erros e coloca a pessoa de volta no caminho certo. O conforto acolhe e encoraja nos momentos difíceis. E a direção ajuda na tomada de decisões importantes. É verdade. E para que o discipulado tenha um impacto ainda maior. O livro propõe criar um ciclo em que o discípulo, ao amadurecer, se torna um discipulador investindo em outras pessoas. É legal. É como uma corrente do bem, multiplicando líderes e expandindo o reino de Deus. Sim. Mas, para liderar com excelência, a gente precisa ir além do discipulado e dominar a arte da comunicação. Afinal, a comunicação é a ponte que conecta o líder à equipe. Exatamente. O livro destaca a importância de comunicar com conhecimento e convicção. Sim. Como aquele pastor que você mencionou, que dominava o conteúdo da mensagem e a transmitia com paixão e autenticidade. Uma combinação imbatível. E o livro nos apresenta 2 imperativos para uma comunicação eficaz. Falar com convicção, ou seja, acreditar de coração naquilo que a gente está comunicando e falar com clareza. Sim. Organizando as ideias e usando uma linguagem que todos entendam. Sim. E para isso, Qual? ele sugere um framework simples e poderoso. Qual? Definir o ponto principal, escolher um versículo que o sustente e criar uma ilustração que o traga à vida. Ah, entendi. E essa ilustração precisa ser relevante para a audiência, né? Sim. Usando exemplos e situações que façam sentido para o contexto do grupo. Nada de usar ilustrações que ninguém se identifica. E para quem treme na base na hora de falar em público. O livro dá 2 dicas infalíveis. Saber que a palavra de Deus é a verdade. Sim. E sorrir. Sorrir desarma a audiência e cria um clima mais leve e receptivo. Ah, entendi. Lembra daquela vez que eu estava super nervoso para falar na universidade? Ah, lembro. E eu achei que ia ser recebido com pedras. Mas fui aplaudido de pé. A gente cria monstros na cabeça. O importante é confiar em Deus, se preparar com dedicação e estar aberto à ação do Espírito Santo. Verdade. E para quem quer se aprofundar ainda mais nos ensinamentos do livro, ele nos convida a mergulhar no desostudo. Sim, que é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? Tanto individualmente quanto em grupo. E por falar em estudo em grupo. Então a gente destaca alguns pontos importantes para quem quer usar o guia com a sua equipe. Boa. O livro incentiva a criação de um ambiente acolhedor e propício ao diálogo. Com cadeiras confortáveis dispostas em círculo. E ser pontual também é essencial, né? Demonstra respeito pelo tempo de cada um. Com certeza.
E durante a discussão, é importante que todos tenham a oportunidade de participar, né? Sim. Compartilhando suas ideias e aprendendo uns com os outros. O líder do grupo precisa ter cuidado para não monopolizar a conversa, mas estimular a participação de todos. Exatamente. O objetivo é conduzir o grupo a novas descobertas, Sim. através de perguntas instigantes e reflexões profundas. E para manter o ritmo do estudo, o ideal é que as questões propostas para cada sessão sejam respondidas em, no máximo, 1 hora. E para finalizar o estudo em grupo. O livro nos incentiva a orar uns pelos outros, pedindo a Deus que abençoe cada membro do grupo e os capacite para serem os líderes que Ele deseja que sejam. Que legal. E para ilustrar a importância da gente delegar responsabilidades. O livro nos apresenta a história de Moisés, que se viu sobrecarregado com as demandas da liderança e recebeu um sábio conselho do seu sogro Jetro para repartir as tarefas com outros homens capazes. E essa delegação não apenas alivia o fardo do líder, mas também proporciona oportunidades de crescimento para os outros membros da equipe. É verdade. O livro nos mostra que delegar é um ato de confiança, de investimento e de multiplicação de líderes. Exatamente. E para delegar de forma eficaz, a gente precisa escolher pessoas que compartilhem da nossa visão, que sejam comprometidas com a missão e que sejam capazes de realizar a tarefa com excelência. É verdade. E a comunicação é fundamental para que a delegação seja bem-sucedida. O livro nos incentiva a sermos claros e objetivos nas nossas instruções, a oferecer suporte e acompanhamento constante. E a criar um ambiente de confiança e colaboração. Com certeza. E ao delegarmos responsabilidades, a gente está, na verdade, investindo no desenvolvimento de novos líderes, capacitando-os para assumirem posições de liderança no futuro. Essa aí. E por falar em futuro, o livro nos convida a pensar sobre o legado que a gente quer deixar como líderes. Que tipo de marca a gente quer deixar no mundo? Que tipo de impacto a gente quer gerar na vida das pessoas? É verdade. E para construirmos um legado duradouro, a gente precisa ter uma visão clara do futuro que a gente quer criar, estabelecer metas audaciosas, agir com coragem e determinação, inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada. É verdade. O livro nos encoraja a não se contentar com o status quo, mas a buscar excelência em tudo que a gente faz, a sair da nossa zona de conforto e a ousar sonhar grande. É isso aí. E para que nossos sonhos se concretizem, É. a gente precisa ter uma fé inabalável em Deus, Sim. confiando na sua provisão, na sua direção e no seu poder para realizar o impossível. É verdade. E para ilustrar esse poder, o livro nos convida a refletir sobre a história de Daniel, que mesmo num ambiente hostil e desafiador se manteve fiel a Deus, Sim. servindo com excelência, integridade e sabedoria, impactando a Babilônia com seu testemunho e liderança. Impactando a Babilônia com seu testemunho e liderança. A história de Daniel nos ensina a não se conformar com os padrões do mundo, né? Mas a buscar a vontade de Deus em tudo. Sim. Ser sal e luz nesse mundo que tanto precisa de Deus. É verdade. E para que a nossa liderança cause um impacto real e duradouro, o livro nos apresenta 3 princípios. Quais? A inteireza de coração, a sinceridade e o fogo. Olha só. A inteireza de coração nos convida à entrega total à obra de Deus, sem reservas. O livro usa o exemplo de Ruth, que mesmo diante da perda e da adversidade, se manter fiel ao seu compromisso com Noemi, demonstrando lealdade, amor e dedicação incondicionais. É um exemplo lindo de fidelidade e amor ao próximo. Já a sinceridade nos liberta da hipocrisia, da necessidade de agradar a todos e do desejo de parecer o que a gente não é. Verdade. O livro nos apresenta a história de Samuel, que desde juventude serviu a Deus com fidelidade, sem se corromper com as ofertas e as pressões do mundo. Samuel é um exemplo de integridade e busca pela vontade de Deus. E o foco? Foco? O livro nos mostra como ele nos permite manter os olhos fixos nos nossos objetivos. Sem se distrair com os obstáculos ou tentações. Sim. Ele usa o exemplo de Paulo,
que mesmo diante da perseguição, da prisão e da rejeição, se manteve firme na missão de pregar o evangelho. Paulo é um exemplo de perseverança, coragem e dedicação inabalável à causa de Cristo. É verdade. E para finalizar, o livro nos lembra que a jornada da liderança é desafiadora. Sim. Mas que, em meio a todas as adversidades, a nossa maior segurança está em Deus. É verdade. Ele é nosso provedor, nosso consolador, nosso guia e a nossa força. Sim. E como o livro mesmo diz, Deus não está procurando por pessoas que se sintam suficientes, mas por aqueles que se dispõem a ser seus instrumentos. Que mensagem poderosa. E você, ouvinte, o que te marcou nesse mergulho em a formação de um líder? Qual frase, qual história te inspirou? Compartilhe suas reflexões com a gente nas redes sociais usando a hashtag Livrocast. Isso aí. E continue acompanhando o Livrocast para mais mergulhos em obras que inspiram, edificam e transformam vidas. Até a próxima. É verdade. E para quem quer mergulhar ainda mais fundo no livro, ele traz um guia de estudo detalhado com perguntas que nos fazem refletir sobre cada capítulo. É mesmo. E eu lembro que no capítulo sobre a vida devocional do líder, o guia usa uma analogia bem interessante. Uau! Ele compara a nossa comunhão com Deus a um interruptor de luz. Ah, sim. Interessante. Ele pergunta, você compararia sua comunhão com Deus a um interruptor de intensidade regulável ou ao interruptor que só acende e apaga? Nossa, que pergunta. É pra gente pensar se a nossa conexão com Deus é constante ou só de vez em quando, né? Exatamente. E aí o guia sugere usar outras analogias para aprofundar a reflexão. Lâmpadas de longa duração, aquecedores solares, energia fluorescente. Ah, entendi. A ideia é mostrar que, assim como um aparelho eletrônico precisa de energia constante para funcionar direito, a gente também precisa de uma conexão ininterrupta com Deus para viver e liderar com eficácia. Faz muito sentido. E o guia não para por aí, né? Não, ele nos convida a identificar os obstáculos que atrapalham a nossa vida devocional. Quais, por exemplo? A falta de tempo, as distrações do mundo, a preguiça espiritual, a falta de disciplina. Esses obstáculos são bem reais. São. Mas o guia nos encoraja a vencê-los. Estabelecendo prioridades, organizando nosso tempo, buscando a Deus com sinceridade e persistindo na busca por intimidade com Ele. É um chamado à ação. E para quem quer fortalecer o conhecimento da palavra de Deus. O guia traz perguntas como: que tipo de estudo bíblico você tem feito? Qual a importância da meditação na palavra? Como você tem aplicado os ensinamentos da Bíblia na sua vida? Adorei essas perguntas. Elas nos desafiam a ir além da leitura superficial da Bíblia. O guia incentiva a gente a usar diferentes traduções, comentários bíblicos, participar de grupos de estudo, buscar orientação de líderes mais experientes. É verdade. E para turbinar a vida de oração. O guia nos leva a refletir sobre a qualidade das nossas orações. Sim. A persistência na busca por Deus, a fé nas suas promessas. Ele pergunta: você tem orado com fervor? Tem perseverado, mesmo quando as respostas demoram? Você crê que Deus ouve suas orações e responde de acordo com a sua vontade? Nossa, essas perguntas vão direto ao ponto. Vão, e para nos ajudar a ter uma vida de oração mais consistente, o guia sugere algumas práticas, como um diário de oração, criar um ambiente propício para a oração, ter um parceiro de oração, ler livros sobre o tema. Gostei. E para a gente avaliar nossa obediência a Deus, o guia nos coloca frente a frente com perguntas desafiadoras. Minha pergunta: você obedece a Deus mesmo quando seus mandamentos parecem difíceis? Você busca a vontade dele em todas as áreas da sua vida? Você se arrepende dos seus pecados e busca a transformação pelo Espírito Santo? Uau. É para fazer a gente pensar mesmo, né? E para nos inspirar a viver a obediência. O guia nos apresenta exemplos de homens e mulheres da Bíblia que se destacaram pela fidelidade a Deus. É verdade. Pessoas como Abraão, Moisés, Davi, Ruth, Esther, Daniel. Eles nos mostram que é possível viver uma vida que agrada a Deus, mesmo em meio às dificuldades. É verdade. E falando em exemplos inspiradores, o guia também nos desafia a buscar um caráter cristão sólido, aprofundando a reflexão sobre a pureza, a humildade, a fé. Ele nos coloca diante de perguntas como: você busca a pureza em seus pensamentos, palavras e ações? Você se humilha diante de Deus, reconhecendo seus limites? Você crê nas promessas de Deus e age com a certeza de que Ele cumprirá a sua palavra. E para nos ajudar a desenvolver essas virtudes, ele nos apresenta exemplos como José, Daniel, Esther, Paulo. Pessoas que, apesar das lutas, se mantiveram firmes na fé e nos inspiram a buscar a transformação pelo Espírito Santo. Sim. A vencer as tentações e a viver para a glória de Deus. É verdade. E para fechar com chave de ouro, a guia nos leva de volta à importância da comunicação na liderança.
Sim. Ele nos desafia a analisar nossa capacidade de comunicar com clareza, convicção e amor. E faz perguntas importantes como: você se comunica de forma clara e objetiva? Transmite suas ideias com paixão? Você se comunica com amor e respeito, buscando edificar o próximo? E para nos ajudar a sermos comunicadores mais eficazes, o guia sugere praticar oratória, ler livros sobre comunicação, observar bons comunicadores, pedir feedback para pessoas de confiança É verdade. e para a nossa comunicação ter impacto real. Ele nos lembra da importância da gente se conectar com a audiência, usar exemplos relevantes, buscar a direção do Espírito Santo em cada palavra. Não. Comunicar bem é essencial para inspirar, motivar e transformar vidas. Com certeza. E para encerrar esse mergulho no guia de estudo, o livro nos convida a orar, pedindo a Deus que nos capacite a sermos líderes segundo a sua vontade e nos dê sabedoria para aplicar tudo que a gente aprendeu e que nos use para abençoar e transformar vidas. Que jornada incrível! A formação de um líder nos desafia a enxergar a liderança com os olhos de Deus. A reconhecer a nossa dependência dele e a nos comprometermos com uma vida de serviço, integridade e impacto. É verdade. E o guia de estudo é um presente. Ele nos leva a um mergulho profundo nos ensinamentos do livro, nos desafiando a colocá-los em prática na nossa vida e no nosso ministério. A mensagem final que fica é: Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações dispostos a serem seus instrumentos. É verdade. E você, ouvinte, qual mensagem ou história te tocou mais nesse mergulho? E compartilhe suas reflexões com a gente nas redes sociais usando o hashtag #LivroCast. Continue ligado no Livrocast para mais mergulhos em obras que inspiram, edificam e transformam vidas. Até a próxima.